Titi Vidal, como vai? Olá, tudo bem? Tudo bom. Eu estou ótima. E você? Tudo bem. E o céu como está essa semana? Bom, continuamos no meio da turbulência daquela alunação ariana. E essa semana de lua cheia, que sempre potencializa tudo e traz tudo à tona. Então, emoções à flor da pele. Só que um pouco mais do que o normal, porque essa madrugada acontece a lua cheia e essa lua cheia também vai ser um eclipse da lua. E aí toda vez que a gente tem um eclipse é como se a gente tivesse uma lua cheia super intensificada. É hoje que acontece o eclipse vermelho, como dizem? Lua vermelha. Lua vermelha, né? É, ela tem também chamada assim, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também, porque tem muita gente fazendo um certo sensacionalismo em cima disso. Né? Porque ela ganha essa cor avermelhada mesmo, é um amarelo meio avermelhado, né? É, porque é um eclipse total, né? Então ela fica com essa cor. Então é uma semana que a gente tem que tomar bastante cuidado com as emoções, né? Porque a gente pode falar mais do que a gente deve. Tudo, porque vem tudo à tona, né? Então, assim, a lua cheia já mexe muito com as nossas emoções e com nossos instintos sempre. A gente está dentro dessa alunação ariana que eu já venho falando, que ela está mexendo muito com todo mundo, né? Até essa quantidade de incêndios que a gente está vendo acontecer, tudo isso tem a ver com esse céu de agora, no né? Chile agora, teve esse fim de semana. Também, então os incêndios grandes, explosão, manifestação, gente indignada, tudo isso tem a ver com esse ciclo. Então essa semana a gente pode ver a coisa fervilhar um pouquinho mais. Então a gente tem que vibrar uma energia contrária. Da calma, da paciência, da fé, da compreensão, né? A gente está num momento que assim as pessoas estão muito intolerantes. Isso então, né, assim, isso também está potencializado essa semana. Por outro lado, tem alguns aspectos que trazem um pouco mais de compreensão. Então a gente tem que se vincular a isso e tentar se colocar um pouco mais no lugar do outro, né? Até porque esse eclipse da Lua acontece em Libra, que é o signo dos relacionamentos do outro. Então tentar ouvir o que o outro tem para dizer, tentar enxergar um pouco mais além do nosso próprio umbigo. Para Áries, como vai ser a semana? Bom, eles estão no meio da turbulência, né? Eles estão bem no signo dele, momento dele, né? Então, principalmente os arianos que estão fazendo aniversário nessa semana, eles renascem sob os efeitos desse eclipse, então isso dura o ano todo para eles. Então é um ano de muita mudança, de transformações importantes. E essa é uma semana que pega especialmente os relacionamentos, porque justamente o fato da lua cheia acontecer no signo oposto, que é Libra. Então eles podem ter alguma surpresa, alguma reviravolta envolvendo outras pessoas. Agora, gente, lembrar o quanto que a gente tem que, numa semana tão tensa, começar a respirar mais fundo, olhar para as coisas sem uma lente de aumento, né? E tentar fazer a nossa parte, né? Ao invés de ficar irritado com todo mundo, e no caso dos arianos, que eles já são explosivos por natureza, né? Então eles têm que respirar muito mais fundo e pensar muito mais antes de descarregar nos outros, ou de se irritar por causa de alguma coisa que de repente o outro faz ou fala e não estava no esperado, né? E eles acabam sofrendo por causa disso. Então, calma essa semana você de Áries. Já quem é de Touro? Os taurinos, dentre os signos, eles são os que estão mais favoráveis, né? Que bom. Os taurinos estão mais sensíveis e eles estão com a fé muito potencializada. Então, no momento desses, ter fé também ajuda bastante. Né? Ajuda mesmo. E o que a gente vê muito de Touro, assim como todos os signos de terra, é que ou eles são muito céticos ou eles têm muita fé. Né? Ou não acreditam em nada ou acreditam em tudo. Em né? tudo. Porque aí, se eles acreditam, é porque eles já testaram, sabem que aquilo funciona. Então, esse lado da fé, da confiança, da esperança, está muito forte, então eles tendem a ter uma visão um pouco mais zen no meio da turbulência. Que bom. Então eles vão saber administrar um pouco melhor tudo isso. O bom é que quem é de Touro e não tem uma crença em muita coisa, quem sabe agora não é uma semana que começa... Alguma coisa a gente sempre acredita. E tentar desenvolver. Você pode não dar nome para né? isso ou para aquilo, mas alguma coisa a gente crê na vida, né? Nem que seja uma autoconfiança, né? Que é algo que também está forte para os taurinos essa semana, né? Então confiar mais neles. O que eles têm que tomar um pouquinho de cuidado é com a saúde mesmo, que é onde pode pegar. Então, assim, principalmente se eles estão trabalhando demais ou muito preocupados com alguma coisa, eles podem sentir o reflexo disso na saúde. Então, cuidem muito bem disso. Né? Boa semana para você de Touro. Já quem é de Gêmeos? Super acelerados ainda, né? Eles podem ter uma crise criativa essa semana. Tem uma crise criativa. Então, assim, porque Gêmeos é sempre cheio das ideias, né? Então, essa semana eles podem achar que tem um monte de ideia, mas não conseguem colocar em prática ou coordenar, ou de repente tem um monte de projeto, mas não sabe onde coloca cada ideia. Então, aquela questão que é o risco de perder o foco, que eu sempre falo que é um dos grandes riscos dos geminianos. Isso pode ficar bem forte essa semana.
semana. Então, é bom se concentrar. Para não perder o foco dessa ideia criativa, né? E usar. Pode acontecer justamente o contrário, um excesso de criatividade e não saber muito bem onde colocar tudo isso. Né? Então, aí, mais uma vez, foco e planejamento é fundamental. Boa semana para você de Gêmeos. E cancerianos como André Meana? Bom, o eclipse para eles pega muito forte, né? Então eles vão sentir as emoções muito potencializadas, também sentindo que está tudo vindo à tona, né? Então isso pode vir para o bem ou para o mal, né? Então eles podem sentir que está tudo funcionando muito bem, ou eles também vão sentir que está tudo dando errado. E tem que tomar principalmente cuidado com a família, que é onde esse eclipse pega para Câncer e que é uma área tão importante na vida deles, né? Até porque a gente vai ter um feriado esse fim de semana que é um super família, e aí para os cancerianos essa convivência em família pode ser um pouquinho mais turbulenta, então pode ter briga, cuidado para não se meter em briga que não diz respeito deles, né? Então essa que é a pior parte, né? Às vezes você tem que tomar partido de um lado do outro, fica você com a culpa, né? Pois é, acaba sobrando para eles que não tem nada a ver com a hora, né? É até uma coisa interessante que esse fim de semana é a Páscoa, né? E para quem não sabe, a Páscoa é um feriado que é uma data comemorativa que é marcada de acordo com o céu. A Páscoa sempre acontece no primeiro domingo de lua cheia, depois do ingresso do Sol em Áries. Olha aí, por isso que caiu nessa semana, no dia 20, né? Por isso. E aí, no caso dos cancerianos, esses eventos de família podem não ser tão calminhos como de costume. Vale a pena até avaliar se é bom estar com a família ou não. E aí tentar administrar na medida do possível. Ou se tiver, já entra com aquele espírito de vou respirar fundo e não vou responder hoje. É melhor deixar. Quando a gente já vai preparado, é mais fácil. Por isso que eu acho que a astrologia é legal. Quando a gente não está numa semana favorável, a gente já vê que a gente, como você falou semana passada para mim, do sincerocídio. Na hora que a gente vai falar, a gente já pensa, não é necessário, vou deixar pra lá e você não entra numa confusão, né? E acaba evitando o que poderia virar uma coisa muito mais séria. Bom, volta pra gente falar dos outros signos, tá, Titi? Vou te mandar o livro. Tá combinado. Muito legal. Eu achei um livro legal, vou mandar pra ele. Tudo a ver uma coisa com a outra, né? Quem é de Leão? É que ele é taurino, ele vai ganhar um presente essa semana. Ele é taurino. Você falou que ele ia ganhar um presente? Não, mas os taurinos estão nessa semana de mais sorte, né? Olha só, ganhou. Vou te mandar, é legal. Olha, leoninos estarão como? Então, onde está pegando pro caso dos leoninos é na comunicação. Então, essa semana é eles que têm que tomar cuidado com o sincerocídio. Fala A, o outro entende B, né? Porque provavelmente eles vão falar uma coisa, eles acham que eles estão sendo claros e não estão, o outro vai entender outra coisa, ou eles vão entender as coisas diferente. Então, também tem que tomar cuidado para não sair por aí brigando sem ter certeza do que está acontecendo de fato, né? E eles também podem mudar de ideia, de opinião, e aí eles têm uma dificuldade de mudar de opinião, então cuidado para o orgulho não fazer com que eles mantenham aquilo só porque eles já tinham se comprometido. E o orgulho só enterra a gente, né? E é bom mudar de opinião de vez em quando, né? Eu acho que isso mostra humildade. Ué, se a gente tinha uma ideia na cabeça, vem outra pessoa te mostra que aquilo estava errado, por que não mudar? A vida está sempre mudando, né? Bom da vida é isso, pois e essa é uma semana que para eles podem ter contato com alguém com alguma experiência que vão fazer eles rever tudo. Então tem que administrar esse orgulho, esse ego mesmo, para se permitir fazer as mudanças que precisam. E tomar cuidado para não cometer o sincerocídio, né? Muito cuidado. Respira fundo. Já quem é de Virgem? Para os virginianos pode pegar na parte material financeira, então é uma boa semana para administrar bem o dinheiro, tomar cuidado para não gastar demais. Ainda mais chegando um feriado. Então economiza no feriado, se vai viajar tem que ir sabendo o quanto que pode gastar, né? Não exagerar nos presentes, enfim, tem que manter mesmo o pé no chão. E é uma semana também de revisão de valores, então assim, pega o dinheiro, mas sempre que a gente fala em dinheiro, a gente também tem o lado dos valores mesmo, que é o que está por trás disso. Então assim, gastar com aquilo que realmente eles valorizam e consideram que é importante. E não o que os outros muitas vezes acham que é importante para você ter, né? E os virginianos, eles fazem parte dos signos que gostam de agradar, de fazer pelo outro, então é hora de fazer por eles. Então se agradar, se presentear, cuidar mais da própria vida mesmo. Sem se preocupar tanto, né, com o que os outros vão pensar, ou tudo bem não ajudar de vez em quando. Também não tem problema nenhum, gente, não é? Então você de Virgem, aproveite aí o final de semana contendo as suas despesas. Já quem é de Libra? Bom, o eclipse cai no signo de Libra, né? Então, assim, assuntos pessoais vindo à tona, a questão dos relacionamentos muito intensificada, então também eles podem enxergar com um pouco mais de clareza o que está acontecendo de verdade nos relacionamentos. E aí isso pode fazer com que o relacionamento melhore muito ou que eles percebam
que eles estão num relacionamento que não é tão bom assim. O que de um jeito ou de outro é benéfico. Quer dizer, se você vai olhar para um relacionamento que você achava que estava bom, mas que de fato não está, hora de mudar. Ou conversar com a pessoa, ou mudar, não é? E é sempre um momento para isso. Né? As pessoas normalmente enxergam os eclipses como algo muito trágico, né? Os antigos viam muito essa tragédia, porque onde tinha que ter luz, na verdade tinha escuridão. Então as pessoas falam, vai cair um eclipse no seu signo, então isso é uma tragédia. Vai trazer muita coisa à tona. Então eles também vão perceber mais o que eles querem, o que eles gostam, o que eles podem. Mas só traz aquilo que já estava dentro de você, só aflora. Traz à tona. Né? Então assim, bom, permite trazer tudo isso. Então eles vão estar com os instintos mais aflorados, com as emoções muito mais fortes do que o normal. Então tem que viver isso também. Também acho que é uma boa hora. Um bom momento para uma mudança, né? E olhar mesmo para dentro e tentar fazer esse trabalho de autoconhecimento mesmo. A gente vai aprender a fazer isso sempre, não só em alguns momentos toda da vida, semana, né? Eu todo acho dia. Seria ótimo. Volto pra gente falar dos outros signos, porque agora, Escorpião. Bom, Escorpião tá pegando internamente, né? E até porque além do eclipse cair numa área que seria como o inconsciente dos escorpianos, eu já falei algumas semanas atrás que o Marte, um dos regentes, estava no movimento retrógrado e hoje é a vez do Plutão, o outro regente, também entrar nesse movimento. Ou seja... Mas que fase quem quer Escorpião tá passando? Mergulho pra dentro, é o mergulhar dentro de si, o olhar pra dentro mesmo e fazer aquela faxina por dentro. Não é só essa semana, eles estão nesse movimento por alguns meses, né? Já vem, na verdade esse é um ano bem intenso para os escorpianos, né? E essa semana eles vão sentir muito, assim, então pode voltar sentimentos, situações do passado, então aquela necessidade de fazer mesmo uma faxina interna tá ficando cada vez mais urgente. Então olha para dentro e faz. E ao mesmo tempo aproveitar tudo aquilo que continua fluindo. Então eles estão numa fase de abertura afetiva, bons encontros, boas sensações. Então tentar viver isso, também não perder tempo demais sofrendo pelo que já passou. É que às vezes a gente empurra aquilo que a gente tem que arrumar para debaixo do tapete, né? Chega uma hora que você tem que levantar o tapete e recolher tudo, né? E os escorpianos são um dos que mais têm essa tendência a fazer isso. Então agora... Tá no momento de levantar o tapete, É aquela história, né? Tá vindo tudo à tona. Então eles vão ver, eles podem até perceber essa semana, assim, aqueles velhos fantasmas que assombram a gente, pode vir à tona e eles vão ter que enfrentar. Não adianta mais guardar, esconder fugir, no armário fantasminha, né? Tem que encarar e lidar com isso. Boa semana para você de Escorpião. Aproveita o feriado para você fazer isso. Faxina interna, é bom. Já quem é de Sagitário? Para os sagitarianos é importante avaliar melhor as amizades, os grupos, as pessoas que fazem parte da vida deles. Então eles podem se deparar com situações, brigar com amigos, amigo discordar. Então assim, também tomar cuidado para não brigar se não for necessário. Mas se perceber que aquela pessoa também não tem mais nada a ver, né? Aquela pessoa não ajuda, só atrapalha, talvez seja o momento mesmo de dar um tempo, não precisa ser radical. Mas afastar um pouquinho. Se afastar um pouquinho, né? Tentar estar mais próximo mesmo de quem faz bem para eles, do que é bom mesmo. E eles continuam numa fase de muita agitação, porque eles também, assim como Gêmeos, estão com muitos projetos e muitas coisas pela frente. Então eles também têm que ter foco, porque senão eles não vão conseguir fazer tudo. Mas é como nada é por acaso. Numa fase dessa é quando você tem que começar a perceber quem te atrapalha e quem te ajuda a crescer. E se vincular às pessoas certas, né? Porque sempre tem, né? Sempre tem, a gente sempre tem algum amigo, alguém às vezes que a gente nem dá tanta bola assim, mas na hora do sufoco é aquela pessoa que ajuda. Então, e aí você vê quem que vale, na verdade, uma amizade, né? Isso vai ficar bem claro para eles essa semana. Bom, boa semana para você de Sagitário. Capricornianos? Bom, para eles está pegando trabalho, então é uma semana de muito trabalho com possibilidade de alguma mudança importante no trabalho. E aí a ideia é não começar coisas novas essa semana, a ideia é colocar ordem no que já está acontecendo. Deixar os novos projetos para a semana que vem, mais Empurra um pouquinho, para daqui uns 15 dias. Essa semana não é uma boa semana para começar coisas novas, então eles continuam com aquele desafio de como conciliar todas as áreas da vida deles, mas o foco realmente essa semana volta para o trabalho e para essa necessidade de também resolver aquelas coisas que estão se arrastando. Não, tem que olhar e resolver. Mas é engraçado como de um tempo para cá, esse ano parece que está sendo um ano de mudanças, assim, de limpeza. Para todo mundo, né? O que muda é a área da vida onde isso acontece ou a intensidade, mas em algum nível todos nós estamos passando por grandes mudanças. E aí ou muda
ou muda, ou vai por bem ou vai do jeito que tem que ser, né? E esse mês de abril é um dos meses mais intensos do ano todo, então por isso que a gente está sentindo isso muito essa mais. agitação, Dá para ver coletivamente também, né? Porque a gente também vê a astrologia assim, né? Olhando o que está acontecendo no mundo e a gente vê que em vários lugares né? as coisas são parecidas. Então todo mundo exigindo mudança, coisas acontecendo porque não tem estrutura suficiente, dá problema. E no caso dos capricornianos, essa semana é no trabalho. Boa semana para você de Capricórnio. E nós, aquarianos? Bom, aí são a questão dos projetos futuros, né? Tá Porque os aquarianos sempre têm 1000 projetos, só que essa semana podem perceber que talvez não esteja focando, colocando toda a energia no melhor projeto de todos. Tá meio dispersado, né? Então, colocar foco também e tentar avaliar um pouco, porque às vezes tem algum projeto que é muito bom e tá ali guardadinho. É aquele que a gente não bota muita fé nele, né? E aí tem que trazer aquele projeto e fazer aquilo acontecer e não perder tempo com aquilo que não vai para frente. Então você já está insistindo há semanas, há meses, né, em alguma coisa e não vai, então é porque talvez seja a hora de desapegar daquele projeto e colocar toda a sua energia em outro. Então, olha, vamos aproveitar aqueles projetos que a gente tem engavetado, a gente não bota fé, nesse que a gente aposta. Isso, né? E se tiver vontade de fazer algum curso também, tá num momento de ativação intelectual muito forte, né? Então também é um bom momento para fazer cursos novos. E os piscianos? Bom, os piscianos, eles estão num movimento também de muita intensidade, é um momento de grande mudança para peixe, são mudanças significativas, importantes, nas diversas áreas da vida, todos os aspectos, né? O relacionamento continua sendo onde flui melhor, onde eles continuam sentindo mais abertura e mais apoio, a parte financeira e profissional é onde está pegando um pouquinho mais, mas tudo está precisando de mudança, tá? Eles podem até se sentir um pouco pressionados essa semana. E não deixa de ser uma pressão, né? E da vida, né? E os piscianos, às vezes, eles só funcionam quando eles são pressionados, né? Então, a vida tá pressionando, ou seja o parceiro, seja o chefe, alguém vai dar um empurrão, e é importante não fingir que não tá acontecendo nada. Siga o empurrãozinho, se joga, né? Porque precisa mudar. Que bom. Olha, quer saber um pouco mais sobre o trabalho da Titi Vidal? Pode acessar o site titividal.com.br. Tem também as redes sociais, né? Tem o Twitter e o Facebook, Titi Vidal. E lá você encontra tudo sobre o trabalho dela, que não é só com astrologia. Entra lá e você vai ver um trabalho bem completo. Tenho certeza que você vai gostar. Obrigada, Titi. Pra você também, viu? Obrigada. Até que tava bom, né? Que bom.